Fala galerinha, tudo bem? Deixa eu só ver se o áudio aqui tá captando, que toda hora muda aqui o microfone. Tá. Ontem a gente estava tendo uma conversa agradável no grupo, né, com o Wallace, e ele falou que queria estudar grego. Eu expliquei para ele lá no grupo, né, porque eu acho que a pessoa não deve estudar só grego, mesmo se for cristão. E eu queria transmitir para vocês também, tá? Por que eu acho que a pessoa não deve estudar só grego? Porque eu vejo alguns grupos de WhatsApp, até em debates, às vezes me adicionam em alguns grupos aí. Tem algumas pessoas que, por serem cristãs, elas estudam grego e ficam rogando, sabe, conhecimento. Não, porque eu sei grego e você está errado, você é um herege, porque aqui o termo grego significa isso, amadinho. E eu acho isso uma falácia, eu vou explicar nesse vídeo por quê. E já deixo uma dica aí para todo mundo que gosta de teologia. O Novo Testamento foi escrito em grego, grego koiné, beleza. Mas os autores provavelmente eram judeus helenistas, judeus da diáspora, Alexandria, Roma, etc., Egito. E eles estavam utilizando-se de referências do Velho Testamento. E o Velho Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico. Tá? Vamos ter isso em mente. E de um idioma para o outro, pessoal, usam-se termos equivalentes. Ou seja, você vai buscar um termo para você expressar a mesma ideia do outro idioma. Porque nem sempre nós temos os mesmos termos nos dois idiomas. Como, por exemplo, saudade em português. Não existe saudade em inglês, por exemplo. Se você quiser escrever para alguém em inglês, por exemplo, eu estou escrevendo aqui em português, estou com saudades da Bahia. Eu vou ter que usar o equivalente, porque essa palavrinha aqui, ó, ela não tem no inglês. Então eu vou usar o miss. Ó, I miss Bahia. Eu sinto falta da Bahia. Mas miss já tem um outro sentido no inglês. Ele não expressa exatamente o mesmo termo que a gente expressa aqui em português. Miss expressa algo que você sente falta. Pode ser falta de alguém, de algo, de alguma coisa. Até falta de alimento, sei lá. Então já tem um sentido mais amplo do que no português. O português já é um sentimento de tristeza, né? Saudade. Mas se você for escrever em inglês, você vai ter que usar equivalentes. Eu sei porque eu escrevo em inglês aquelas minhas histórias, aqueles meus projetos continuam, apesar de alguns enrolados. Mas eu uso equivalentes de um idioma para o outro. E nem sempre você está expressando a mesma ideia, tá bom? Só que o termo equivalente que você usa, ele pode ter mais de um sentido no outro idioma. Então, quando o autor está citando o Velho Testamento, você deve primeiro ver em hebraico se o sentido do autor original em hebraico é o mesmo do equivalente em grego que o autor está fazendo uso, porque às vezes pode ter uma diferenciação no sentido. E isso afeta todo o entendimento do texto, toda a teologia e até os dogmas se afetam. Eu vou separar dois exemplos que eu estava conversando hoje no grupo e eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Primeiro exemplo, aqui em Romanos. Em Romanos, Paulo diz assim, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Beleza, o termo utilizado aqui para o Paulo em grego é pistes, né? Tem uma variação, às vezes pistes, pisto, depende da declinação, mas o termo é o mesmo, pistes, que significa literalmente em grego fé, acreditar, confiar e também fidelidade, mas o sentido principal é esse, é ter fé, é acreditar. Você tem que ter fé em Deus, você tem que acreditar em Deus. Esse é o sentido grego do termo pistes que Paulo está usando aqui em Romanos. Beleza. E a maioria dos pastores, principalmente esses que estudam grego, né, dizem que a fé ali é no sentido de acreditar. Tanto que eles fazem um proselitismo danado, né? Quem crer já está salvo, quem não crer já está condenado. Você tem que acreditar em Jesus, amadinho, porque está escrito lá, você tem que acreditar. Inclusive Paulo faz uso desse termo bastante, né? Tem que acreditar em Jesus. Gera intolerância, geram brigas, etc. por causa do termo que é destrinchado aqui no grego, ó, acreditar, pistes. Mas só que tem um probleminha aqui, pessoal. Paulo, ele está citando Abacuque, que é um profeta lá do Velho Testamento. E Abacuque escreveu em hebraico, não em grego. Então essa citação de Paulo aqui, não importa o que o termo grego significa. O que importa é que o Abacuque escreveu. Porque Paulo está citando alguém que já escreveu antes dele em outra língua aqui, ó. Está escrito. Deixa eu até destacar aqui, ó. Está escrito aonde? Em Abacuque. Vamos ver lá o que Abacuque falou? Só um minutinho que eu coloquei errado aqui. Eu ia dar um destaque aqui para vocês verem. Ó. Paulo falou que está escrito, ó. Está escrito aonde? Em Abacuque. E Abacuque escreveu aqui, ó. O justo viverá pela fé. Mas Abacuque não escreveu aqui em grego. Abacuque escreveu em hebraico. E no hebraico, Abacuque usa o termo emuná. E emuná não tem o sentido de fé, mas de fidelidade. Então Abacuque não falou que o justo vai viver pela fé, pela crença em Deus. Abacuque falou que a pessoa justa vai viver pela fidelidade, sendo fiel a Deus. Tanto que eu abri aqui o Bible Hub para mostrar para vocês os dois termos aqui, ó. Em grego, pistes, aqui, ó, é um substantivo feminino, nominativo, que significa fé, crença, ó, fé, ó, faithful, ó, fé, belief é crença em inglês, trust é confiança, aqui, ó, confidence
fidelidade, fé. É isso que significa pistes. Mas Paulo está falando de alguém que escreveu antes dele em hebraico. Em hebraico usou esse termo aqui, ó, emuná. E emuná em hebraico não quer dizer crença. Quer dizer firmeza, sólido, estável, fixo, fidelidade. Não tem nem a ver com crença. Tem a ver com estar firme, fiel. Firme no propósito, ou ser fiel a alguém, a um Senhor, a um Deus, a uma divindade. É isso que significa o termo emuná. Então esses pastores que pegam aqui o termo grego e arrogam, né, conhecimento, não, porque aqui está escrito que tem que viver pela fé. Eles estão pegando o termo grego, mas eles ignoram que o autor ali, Paulo, ele está usando um termo em hebraico o sentido tem um outro significado. Aqui o termo grego é só um equivalente, porque pistes também pode ser fidelidade. Então quem quer estudar grego tem que pegar o sentido equivalente do hebraico, que é fidelidade e não crença, tá bom? Tanto que aqui, ó, em Deuteronômio fala assim, ó, que Deus é fiel. Então se eu for pegar mesmo emuná ou pistes e querer traduzir como crença, então Deus é crente? Deus é crente em quê? Deus tem um outro Deus? Não, é porque Deus é fiel, ele se mantém fiel na sua palavra, nas suas promessas, e não crente no sentido de acreditar. Então, quando Paulo faz uso desse termo grego, que ele está usando ali o equivalente, nós devemos tomar o sentido original do grego? Não, mas do equivalente original, que seria o hebraico. Tanto que Paulo ele faz uso aqui em outro exemplo, também falando que Deus é fiel. Aqui, ó, fiel é Deus, e ele usa o mesmo termo pistos. Então, se eu for tomar pistos ou pistes como acreditar, ter crença, Deus tem crença? Se Deus tem crença, ele não é onisciente, ele não sabe de tudo, é? Mas se é um Deus todo-poderoso que sabe das coisas, Deus não tem crença. Então aqui o pistes aqui é o sentido de fiel, fidelidade, e não no sentido de acreditar, tá bom? Deus não precisa acreditar, ele sabe tudo. Ele já sabe, então aqui não é acreditar, é no sentido de ser fiel, fidelidade. Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas, tá bom? Agora só um outro exemplo aqui, eu não vou abrir o Bible Hub, mas só vou mostrar para quem quiser. Depois posso até mostrar outros exemplos, né, como esses equivalentes do grego e hebraico mudam. Por exemplo, aqui em Atos 2, no discurso de Pedro está citando um salmo de Davi, ó, que disse que a sua alma não foi deixada no inferno. Tá, aqui pode se traduzir como inferno, que o termo aqui é Hades em grego. E Hades é o submundo lá dos gregos, onde tinha um cachorro de 3 cabeças, não sei o que. Era um mundo espiritual para onde iam os mortos, não sei o que. Beleza. No grego pode ter esse sentido. Mas só que Pedro está citando o Velho Testamento. E no Velho Testamento que Pedro está citando aqui é um salmo de Davi. E o salmo de Davi é que Davi usa o termo Sheol. Não tinha essa concepção grega aqui no Velho Testamento. Então Davi estava se falando literalmente de sepultura, tumba, túmulo. Tanto que alma aqui no hebraico tem o sentido de vida, né? Nefesh. Ele fala, Deus não deixará a minha vida na sepultura, ou seja, não vou morrer. É disso que Davi está falando. Não do sentido espiritual, de inferno, não sei o que, isso aqui só existe no grego. Mas só que eu posso tomar esse sentido aqui no grego, de inferno, de um mundo espiritual? Não. Porque aqui Pedro está citando o Velho Testamento. E o Velho Testamento não tinha esse sentido. Então eu tenho que ver do que o autor está falando. E em vez de fazer toda uma exegese, uma análise do termo grego, eu tenho que ver primeiro do que ele está falando, que é do termo hebraico, lá de Davi. E o termo hebraico não tem esse mesmo sentido no grego. Tá bom, galerinha? Então fica uma dica aí para vocês que gostam de teologia. Para quem interessar, posso, já fiz um outro vídeo hoje lá sobre Caim e Abel, que eu tinha falado na live que eu ia fazer, mostrando quem é de verdade o Caim, tá? Então quem quiser saber, colabora e participa da lista de transmissão, tá? Muito interessante até, tá? Sobre Caim e Abel. E aqui fica aí uma dica para quem gosta de teologia. Antes de se discorrer no grego para analisar termos, aqui, amadinho, tem inferno sim, tá lá no grego, lá Hades, não sei o que. Procura primeiro do que o autor está falando, porque o autor aqui está usando o equivalente, mas ele está citando algo que foi escrito antes, ó. E aqui no que ele está citando não tem esse sentido do equivalente que vocês estão tomando, algumas pessoas por aí estão tomando. Tá bom? Paz a todos.